Como tem sido amplamente noticiado pelos meios de comunicação, os conflitos pelo uso das águas estão bastante acirrados na região sudeste, mormente em face da severa estiagem que agora ocorre. Já no caso do Rio São Francisco, as disputas pelo uso de suas águas são bastante antigas e se agravaram desde a concepção do projeto para transpor parte delas com o intuito de atender às necessidades de alguns estados nordestinos. Ainda maior o acirramento hoje ocorre por conta da tremenda queda que se verifica por diversos motivos na vazão do rio. Desde uma perspectiva histórica, o uso mais tradicional das águas do São Francisco é para a navegação, motivo para a sua denominação como Rio da Integração Nacional, uma vez que liga as regiões Sudeste e Nordeste. Também antiquíssima, é claro, é sua utilização como fonte de recursos pesqueiros. A partir da década de 60, foram construídas represas para a regularização de vazão e geração de energia elétrica, como Três Marias, em Minas Gerais, Sobradinho, na divisa de Pernambuco com a Bahia, Paulo Afonso, na divisa da Bahia com Alagoas, e Xingó, entre Sergipe e Alagoas. Um quarto uso das águas do rio, este mais recente, é a irrigação de lavouras em toda a sua extensão. Por fim, houve o início das obras do grande projeto de transpor parte de suas águas para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Hoje, 12% da água do Rio São Francisco abastecem as cidades e comunidades rurais, 7% vão para a indústria e 77% são destinados à irrigação agrícola. No norte de Minas Gerais, está localizado o maior projeto de fruticultura irrigado da região sudeste, o projeto Jaíba, com 25 mil hectares plantados com vários tipos de frutas. Esse projeto gera um expressivo número de vagas de trabalho. São mais de 18 mil empregos diretos. Nunca será demais, senhor presidente, destacar a importância do nosso velho Chico, que fornece água para muitos milhares de famílias, peixes para alimentação, gerando renda para os pescadores artesanais, irrigação para a agricultura, além de atrativos turísticos. Concedo a palavra ao senador Jorge Viana. Querido Cacá Andrade, senador presidente Mozarildo, eu estou recebendo uma visita de uma nova colega, Vossa Excelência está saindo, mas a nossa senadora Regina, a Regina vai assumir a vaga do eleito governador Elton Dias, então será nossa colega aqui no Senado, nossa representante no Piauí, e certamente vai ter dificuldade de levar adiante o trabalho do Elton, porque o Elton é muito querido, muito respeitado. Mas ela vai trazer também um aumento, ampliação da bancada das mulheres aqui. Viu, senador Cacá, você que está nos deixando essa semana, que honrou também essa casa. Agora vamos estar contando, mas a colega Regina vem logo no começo do ano e está aqui fazendo uma visita. E eu queria que os assessores da mesa acompanhassem, inclusive, a nossa senadora aqui para que ela pudesse subir e ver como é que funciona aqui o Senado. Aí está com o senador Mozarildo. Vamos ali em cima. Tirar uma fotografia junto com o presidente Mozarildo ali. Obrigado, Regina. Senadora Regina, seja bem-vinda. Espero que tenha tenha êxito durante a sua passagem por essa casa. De outra parte, é igualmente importante ressaltar que todos os benefícios proporcionados pelo rio ficam comprometidos quando sua vazão é reduzida, como está acontecendo agora. Quando mingua a água do rio, são graves, algumas vezes irreversíveis, as consequências para todo o submédio e o Baixo São Francisco, regiões que englobam 4 dos 5 estados banhados pelo rio: Bahia, Pernambuco, Alagoas e o meu Sergipe. Por isso, é inadiável o enfrentamento dos diversos fatores que vêm prejudicando a vazão do rio. Consequentemente, a vida de todos aqueles que dependem do São Francisco para sobreviver. Para melhor compreendermos esse problema, é necessário voltarmos no tempo até suas origens. Foi a criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESP, mediante decreto de 8.000
31 de 3 de outubro de 45, que deu origem ao protagonismo do setor elétrico, resultando na quase desconsideração dos demais usos das águas do Rio São Francisco. Em decorrência da importância para toda a região Nordeste, da promoção de oferta regular e abundante de energia elétrica, o planejamento do Vale do Rio São Francisco foi subordinado aos objetivos específicos desse decisivo fator de transformação, a oferta garantida de energia elétrica. Esse é o cerne do problema do Vale. A vazão de cada reservatório é definida em função do funcionamento das diversas usinas hidrelétricas, cabendo aos demais usuários se acomodarem às metas estabelecidas e ajustar suas demandas de água aos objetivos estabelecidos pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, na gestão em escala nacional do funcionamento do sistema elétrico. A decisão de construir a grande barragem de Sobradinho na década de 70, terceiro maior lago artificial do mundo, representou a escolha de uma opção em face do dilema sempre presente para a população e as empresas e entidades que ocupam as margens de um grande rio, como o nosso Rio São Francisco. Por um lado, a construção de uma grande barragem permite livrar a todos da destruição ocasionada pelas grandes cheias, as quais acontecem a cada 20 ou 50 anos. Ela serve ainda para suprir uma vazão maior que a provável vazão natural por ocasião dos anos de menor precipitação pluvial, respondendo assim à escassez generalizada de águas nessas oportunidades. Por outro lado, uma grande barragem elimina as cheias anuais que fertilizam os terrenos marginais, principalmente nos trechos do médio e baixo vale de um grande rio, e enchem de água as lagoas onde os peixes se reproduzem, replicando em quase todos os anos o papel desempenhado pelo Rio Nilo na criação das condições econômicas que permitiram o surgimento da grande civilização egípcia. Até os anos 1970, senhoras e senhores senadores, as várzeas de Sergipe e Alagoas eram lugares de uma economia rica, de pujante agricultura, baseada na produção do arroz, e o rio era imensamente piscoso, pois as várzeas se transformavam anualmente em imensos berçários para diversas espécies de peixes, moluscos, em especial mariscos e crustáceos, como o camarão. Com a construção da grande barragem de Sobradinho, a vazão do rio foi drasticamente reduzida. De acordo com o National Center for Atmospheric Research, o Centro Nacional de Pesquisas da Atmosférica, localizado no Colorado, Estados Unidos, a perda de vazão do Rio São Francisco entre os anos 48 e 2004 foi nada menos que 35%. Evidentemente, esta redução de vazão teve consequências catastróficas. No que tange à navegabilidade do rio, por exemplo, a situação é apontada como precária, desde, pelo menos, a publicação do Plano Decenal em 2004. Dos 1.370 quilômetros antes navegáveis, hoje apenas 572 quilômetros permanecem navegáveis. Ainda pior, o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco considera que parte deste último trecho, que há muitos anos está desativada, parece definitivamente também perdida. Hoje, as restrições à navegação se verificam em todo o curso do rio, e não mais apenas no Baixo São Francisco. Após a construção da grande barragem, a implantação de projetos de irrigação e a construção de dezenas de quilômetros de polders não lograram reproduzir as condições naturais anteriores. Houve, a partir daí, um empobrecimento generalizado da população rural. A pesca, como atividade econômica, praticamente acabou em determinados trechos do Rio São Francisco, localizados nos estados de Sergipe e Alagoas, pois os estoques de pescado se reduziram drasticamente, com perda de diversidade e diminuição do tamanho dos peixes. A produção de arroz foi quase eliminada, pois se tornou inviável em função dos altos custos de operação dos projetos de irrigação. De fato, as regiões mais pobres do meu estado de Sergipe são, hoje, exatamente aquelas lindeiras ao rio, em decorrência do fim das cheias anuais.
Em síntese, a economia do Baixo Vale do São Francisco passou, com a construção da barragem de Sobradinho, a ser protegida das grandes e periódicas cheias e enchentes, mas perdeu a sua pujança histórica e sua população rural agora depende de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS, do seguro-defeso para os pescadores e das sistemáticas transferências de renda como Bolsa Família. O efeito Nilo no Rio São Francisco foi, na prática, eliminado, em decorrência da imposição da supremacia dos interesses e objetivos do funcionamento da cascata hidrelétrica da Chesf sobre os interesses e objetivos dos demais usuários dos recursos hídricos. Anteriormente à construção da barragem de Sobradinho, o grande caudal das enchentes anuais levava os bancos de areia para o mar e o oceano não invadia o Baixo Vale com a sua língua salina, como atualmente ocorre, pois havia permanentemente um canal escavado pelas enchentes para levar as águas do Velho Chico até o mar. Hoje, peixes de água salgada estão sendo pescados a mais de 100 quilômetros da foz do Rio São Francisco, fato que permite dimensionar a profundidade da invasão da cunha salina. Esse fenômeno representa sério risco para as cidades localizadas próximas à foz do rio, as quais podem ter seu abastecimento de água inviabilizado em decorrência da salinidade. A completa destruição do povoado Cabeço, localizado em ilha na foz do Rio São Francisco, na divisa entre Sergipe e Alagoas, no município sergipano de Brejo Grande, é uma testemunha das mudanças causadas pela barragem de Sobradinho no regime hidrológico do rio e nas características de sua foz. Não menos impressionante é o fato de que o farol que antes sinalizava a foz, hoje se encontra a cerca de 1.000 metros mar adentro. A realidade, senhor presidente, Mozarildo, senhoras e senhores senadores, é que a ação combinada da Agência Nacional de Águas e do Operador Nacional do Sistema Elétrico passou a esmagar as possibilidades de promoção da conciliação dos objetivos e interesses dos usuários da água em cada bacia hidrográfica, anulando um fundamento da Política Nacional dos Recursos Hídricos, definido pelo inciso 4 do caput do artigo 1º da Lei das Águas, Lei número 9433 de 1997, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Resta hoje evidente o efeito nefasto da condução centralizada do Sistema Nacional do Gerenciamento dos Recursos Hídricos, a partir de Brasília, sendo inadiável promover uma alteração legal para fortalecer os comitês de bacia hidrográfica como instrumento de conciliação do uso múltiplo da água nos vales do país. Entendo deva ser estabelecida em lei a exigência de que o Comitê de Bacia Hidrográfica continua o locus de decisão quanto à alteração da vazão outorgada em reservatórios regularizadores. Essa alteração legislativa é fundamental, especialmente em casos como o da bacia do Rio São Francisco, haja vista que tem sido cada vez mais frequente a realização de reduções emergenciais, realizando-se a liberação de uma vazão mínima, sem tempo suficiente para que os usuários, situados a jusante do respectivo reservatório, se organizem para fazer face às novas contingências. No meu entendimento, as alterações de vazão devem priorizar não apenas a segurança energética, como também os demais usos de água, conforme exige a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Assim, a decisão de alterar vazões deve ser posta em execução de forma gradual, segundo decisão do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica. De fato, a redução ou aumento da vazão sem regras fixas e sem participação dos demais usuários tem gerado impactos econômicos, sociais e ambientais significativos aos municípios, em especial aos setores ligados ao saneamento ambiental, à produção agrícola e à navegação, bem como às populações ribeirinhas. Impõe-se alterar o regime de outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, no sentido de que o respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica autorize previamente o aumento ou a redução das vazões oriundas dos reservatórios reguladores, bem como estabeleça cronograma para a implementação dessa medida, de modo a preservar o uso múltiplo das águas e promover, na medida das condições vigentes, a conciliação dos objetivos dos demais usuários.
Essa é, senhor presidente, medida importante no sentido de garantir a vazão ecológica e o uso múltiplo das águas de nossos rios a jusante dos grandes reservatórios. Muitas outras medidas são, contudo, necessárias à preservação dos rios brasileiros. Voltando ao caso específico do Rio São Francisco, sabemos que seus maiores tributários, em termos de contribuição hídrica, o Rio Paracatu, o Rio Grande e o Rio das Velhas, estão localizados no Cerrado, bioma que, aliás, cobre praticamente metade da área da bacia do São Francisco, estendendo-se de Minas Gerais até o oeste e sul da Bahia. A caatinga, por seu turno, predomina em Pernambuco, Alagoas, Nordeste da Bahia e Nordeste da Bahia, onde as condições climáticas são mais severas. Na bacia do São Francisco, a vegetação natural do cerrado foi substituída por pastagens e espaços agrícolas, bem como por reflorestamentos e espaços destinados à ocupação urbana e às atividades industriais. O grande domínio original desse tipo de vegetação, que cobre grande parte da bacia, está localizado em Minas Gerais e no oeste da Bahia, ou seja, nas regiões do Alto e Médio São Francisco. No Cerrado, em áreas de nascentes, as matas de galeria, protetoras dos marimbus e das bolhas que formam as nascentes dos afluentes, estão sendo dizimadas, assim como o ecossistema de veredas. Os buritizais que as caracterizam estão diminuindo em ritmo acelerado. Desse modo, o desmatamento segue também aumentando, agravando inclusive o assoreamento dos leitos fluviais. Até a década de 1970, cerca de 300 mil hectares foram desmatados anualmente nos cerrados de Minas Gerais, principalmente para o suprimento de carvão ao Parque Siderúrgico do Estado. Essa devastação chegou a atingir 1 milhão de hectares, até que a região, já quase totalmente desnuda, foi parcialmente socorrida por uma lei estadual impondo gradativa substituição do carvão proveniente das florestas nativas por aquele de florestas cultivadas. Em síntese, a ocupação urbana, a agricultura irrigada e pecuária extensiva e o desmatamento indiscriminado, incluindo matas ciliares, constituem as principais intervenções humanas que estão ameaçando a disponibilidade hídrica em quantidade e qualidade suficientes na bacia do Rio São Francisco. Juntamente com a mudança climática, todas essas agressões antropogênicas têm levado à drástica redução que se observa no volume das águas do São Francisco. Para que se tenha uma ideia da gravidade do quadro, basta dizer que na semana passada os 3 maiores reservatórios localizados na calha do rio estavam na seguinte situação. Sobradinho apresentava 21,4% do seu volume. Itaparica, 17,4%. E o reservatório de Três Marias, paz, meus senhores, tinha menos de 3% do seu volume útil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já é passada a hora de revertermos esta situação. De hoje em diante, é fundamental que os reservatórios hídricos a serem construídos no país sejam planejados, tendo em vista as situações críticas. Não podemos continuar contando com a generosidade de São Pedro, até porque as mudanças climáticas já estão em curso. É necessário, de outra parte, colocar em primeiríssimo lugar a garantia do abastecimento para o consumo humano e a vazão ecológica. Essas, sim, são questões prioritárias. No que concerne ao consumo para outras finalidades, a diretriz deve ser a da economia desse precioso recurso, com a persistente aplicação de medidas de redução, reutilização e reaproveitamento. Eu, que represento nesta casa o Estado de Sergipe, devo manifestar minha indignação com o uso basicamente voltado para a geração de energia elétrica das águas do São Francisco. Dando absoluta prioridade a esse uso do rio, o ONS, a ANA e a CHESF desconsideraram por completo as dramáticas consequências da míngua na vazão para o Baixo São Francisco, no estado de Alagoas e no meu estado de Sergipe. São intoleráveis as falhas no planejamento das barragens. Em Xingó, não foi construída a escada necessária para Piracema, rompendo-se assim o círculo da reprodução dos peixes. Essa falha na execução da obra cria para a CHESF a obrigação de promover o repovoamento do rio como medida de compensação ambiental.
E tendo em vista a inexistência da escada, é imprescindível que as iniciativas de repovoamento sejam regulares, sistemáticas e permanentes. Outro fato obscuro que a direção da Chesf precisa explicar é o subaproveitamento do vultoso investimento realizado em Xingó. Aquela usina hidrelétrica foi planejada, projetada para a operação de 10 turbinas, gerando cada uma delas 500 megawatts. No total, 5.000 megawatts. Assim foram construídas as tomadas d'água. No entanto, acabaram sendo instaladas apenas 6 turbinas. O mega investimento foi realizado. A obra civil está pronta. No entanto, verifica-se o desperdício de 40% do seu potencial. Eu concedo com muita honra uma parte ao senador Pedro Simão. Ilustre senador Cacá Rodrigues, é com muito respeito que eu faço a parte a Vossa Excelência. Sua estadia aqui no nosso meio tem demonstrado a sua competência, a sua grande responsabilidade e a importância da sua vida, de modo especial para o Estado de Sergipe. Fico impressionado com o pronunciamento nesse momento de Vossa Excelência. Realmente todos nós, brasileiros, alguns que nem eu, lá do Rio Grande do Sul, acompanhamos com um respeito e um carinho enorme o Rio São Francisco. O chamado rio que introduziu a civilização brasileira ao longo de toda a nossa costa. Um rio que prestou inestimáveis serviços ao crescimento do nosso país e que vem sendo o objetivo de um grande debate, uma grande discussão. Não há de deixar de se reconhecer que todos têm razão. Quem quer levar o rio para regiões onde a presença de água seria necessária, seria importante, tem argumentos favoráveis. Mas aqueles que acham que o rio tem que ser respeitado na sua capacidade e que essa transposição pode significar algo como quase a morte do rio, ainda tem mais razão. Por isso eu acho que o pronunciamento de Vossa Excelência realmente é muito importante. E eu creio que, nessa hora que a gente não sabe nem como está a situação, alguns dizem que a obra já está praticamente feita e acabada, outros dizem que falta muito ainda para realmente se concretizar. Eu vejo que Vossa Excelência escolheu um assunto da maior importância e do maior significado no seu pronunciamento que encerra suas atividades nessa casa. Atividades que honraram essa casa, dignificaram essa casa. Eu quero dizer, eu que também estou encerrando minha participação nesse congresso, que tenho muito orgulho em tê-lo como colega, que Vossa Excelência demonstrou, e a sua biografia que tenho diante de mim mostra o seu trabalho, a sua dedicação e a sua luta em força do bem comum, do progresso, do desenvolvimento do seu Sergipe. Sua profissão ligada à engenharia química e a atuação de Vossa Excelência ligada fundamentalmente à questão da água e do meio ambiente, mostram que Vossa Excelência é uma das pessoas que representam um segmento importante de nosso país, que fazem e desejam que a gente prossiga, mas que não é possível que um país que nem o Brasil tenha a maior reserva de águas doces do mundo. Um país que nem o Brasil, que lá atrás, no início, por exemplo, nós no Rio Grande do Sul, os nossos rios eram praticamente todos navegáveis. O transporte no Rio Grande do Sul era praticamente feito através das nossas diversas bacias hidrográficas. E o que a gente esperava naquela oportunidade era a ligação das bacias. E agora, uma hidrelétrica aqui, asfalto para lá, para cá, uma ligação entre
Porto Alegre e a cidade de Rio Grande, que é o nosso grande porto, que podia ser feito e era feito via Guaíba, hoje são tantos e tantos quilômetros numa estrada difícil e complicada. Por isso eu acho que as palavras de Vossa Excelência, o esforço de Vossa Excelência, a análise que Vossa Excelência está fazendo e demonstrando a competência e a capacidade do que diz, deveria ser mais debatida a nível do governo. E o governo devia prestar um pouco mais de informações para satisfazer a gente, porque a gente fica nessa dúvida entre as duas teses. Quem não conhece fica na interrogação, mas afinal é bom ou é ruim? Vamos levar adiante ou não vamos levar adiante? Mas eu felicito Vossa Excelência e digo do grande orgulho e do grande contentamento que tive em participar dessa casa com Vossa Excelência. E eu felicito o povo de Sergipe por tê-lo como homem público e tenho certeza que, não de passagem, mas se Deus quiser, logo ali adiante, Vossa Excelência possa realmente representar novamente o povo de Sergipe nessa casa. Meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado. E Vossa Excelência é uma demonstração de que quem vê, principalmente nos dias de hoje, nas páginas policiais, a política e os políticos, e se coloca lá embaixo, não se pode generalizar, porque ainda existe homens políticos com dignidade, com seriedade, com hombridade, com responsabilidade e que merecem o respeito de todos, que é o caso de Vossa Excelência. Muito obrigado pela parte. Obrigado, senador Pedro Simão. Eu quero dizer que Deus foi muito generoso comigo de me permitir que eu, durante essa curta passagem aqui pelo Senado, tivesse a oportunidade de ter, como colega dessa casa, patrimônios da política brasileira, como Vossa Excelência, como já tive a oportunidade de dizer aqui ao senador Mozarildo, dentre outros. Muito obrigado pelas vossas generosas palavras. Para mim é motivo de muita satisfação mesmo ter dividido essa casa, ter presenciado vários dos vossos lúcidos pronunciamentos aqui, todos eles com eco em todo o Brasil. As pessoas comentavam quando o senhor ocupa essa tribuna aqui. Eu estava ouvindo ontem o senador Randolph dizendo: naquela mesa vai faltar ele, e a saudade dele está doendo em mim, vai doer em todo brasileiro. A saudade da presença de Vossa Excelência nessa casa, que dignifica e dignificou a política no Brasil. Vossa Excelência passará para a história com um homem com essas qualidades. E que existem políticos sérios no Brasil. Política é local de gente sério. E aí Vossa Excelência está mostrando com a sua história, com a sua biografia, tudo isso que eu estou falando que é verdade. Mas, senhor presidente, contando com vossa compreensão, já estou caminhando para finalizar, cumprindo o meu dever parlamentar de fiscalização das ações do Poder Executivo, devo indagar. Por quê? Qual o motivo para esse desperdício? Houve um mau planejamento da obra? O volume de água era insuficiente para a operação de 10 turbinas de 500 megawatts cada? Afinal, não é por estar sobrando energia do país que deixaram de instalar 4 turbinas. Ao contrário, o país tem necessidade premente de energia, tanto que investimentos para a sua produção estão sendo realizados em outros locais. Como explicar, então, que um investimento já realizado permaneça subaproveitado? Senhor presidente, o que deve ser feito para promover a revitalização do Rio São Francisco? Uma das providências óbvias é o planejamento de cheias artificiais, capazes de dar ao rio condição semelhante àquela que existia antes dos barramentos. É preciso voltar a encher as lagoas naturais, garantir a plantação de arroz e a pesca. Além disso, essas cheias artificiais terão também o papel de promover a limpeza da calha mediante o arrastamento dos sedimentos, assegurando desse modo a recuperação da navegabilidade do Velho Chico. Evidentemente, antes da realização de qualquer cheia artificial, é necessário
prevenir as populações ribeirinhas. Deve ser promovido com seriedade, competência e pertinácia um programa de recuperação de nascentes em toda a bacia. No contexto desse programa, é imprescindível que as nascentes sejam consideradas e analisadas, não apenas no local onde brotam, mas também, e de modo muito especial, em suas áreas de recarga. Não menos importante é a realização de um programa intensivo e continuado de replantio da mata ciliar ao longo de todo o leito do São Francisco e de seus tributários. Precisamos ter claro, senhoras e senhores senadores, que caso o Rio São Francisco continue no rumo que está, teremos no futuro refugiados ambientais, pessoas que rumarão para outras grandes cidades, agravando os problemas que lá já existem. Colocando uma dose de audácia nesse objetivo tão relevante de revitalizar o Velho Chico, estou convicto que é o caso de o governo federal considerar com mais atenção a possibilidade de integração da bacia do rio Tocantins-Araguaia com a bacia do Rio São Francisco. Evidentemente, a elaboração de um projeto com essa finalidade deverá ser precedida de todos os estudos ambientais e técnicos necessários. É preciso saber se o volume de água é suficiente para permitir a transposição, se a fauna ictiológica dos dois cursos d'água é diferenciada, se não ocorrerá a proliferação de algas exóticas no leito do São Francisco. Esses cuidados devem, por sinal, ser redobrados, na medida em que estamos tratando de dois grandes rios que compõem diferentes bacias. Falando em transposição de águas, senhoras e senhores senadores, desejo reiterar meu posicionamento de sempre, no sentido de que a concretização do projeto de transposição das águas do São Francisco foi extemporânea, na medida em que o rio não está mais em condições que permitam a retirada de qualquer volume de água. Sua precária situação atual exige, isto sim, sua urgente revitalização. Feita essa, aí sim, poderíamos levar à frente a transposição de uma parte de suas águas. É fato que a ideia da obra é mais que centenária, existindo naquela época robustos argumentos em seu favor. No entanto, o projeto foi polêmico na sua decisão e na sua contratação. E continua a ser polêmico. É polêmico na sua execução, que se encontra muito atrasada. É polêmico no seu preço, mais que duplicado em relação à previsão original. É polêmico na sua operação, na medida em que ainda existem problemas a serem resolvidos neste particular. É polêmico no que concerne a rede de distribuição, na medida em que a água do rio não está sendo suficiente sequer para as atividades normais do seu curso, que inclui vazão ecológica, o abastecimento para o consumo humano, a irrigação agrícola, a geração elétrica, a navegação, a pesca e o lazer. Há que se considerar que o processo é irreversível. A obra encontra-se em andamento e vultosos recursos já foram investidos. Como cidadão brasileiro, torço para que ela cumpra os objetivos para a qual foi concebida. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a espécie humana encontra-se neste momento de sua trajetória frente a uma encruzilhada. Uma gravíssima crise ambiental já se está desenrolando perante os nossos olhos. Eventos climáticos extremos pipocam a todo momento e nos mais diversos lugares. As florestas agonizam, os rios pedem socorro, o ar vai se tornando irrespirável. É hora de agir, não há tempo a perder. Contudo, senhor presidente, antes de finalizar, gostaria de prestar uma homenagem à minha irmã Ana Rosa, que nos deixou há um mês. Nós sabemos, minha irmã, que sua face não mais poderá ser tocada. Sua mão amiga cessou seu auxílio. Sua palavra já não pode ser ouvida. Mas sua lembrança jamais poderá ser apagada de nossas mentes e de nossos corações. Onde falta o toque, fica a boa vibração dos seus atos e de sua coragem. Onde falta a palavra, fica a sintonia do bem que você sempre fez a todos. A você, Ana Rosa, dedico o meu mandato aqui no Senado Federal. Muito obrigado.